Artigo 167-A. Apurado que, no período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é facultado aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da, inciso 1º, concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros do poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao do início da aplicação das medidas de que trata este artigo. Inciso 2º. Criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Inciso 3º. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Inciso 4º. Admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas: a linha A, as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa. A linha B, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. A linha C, as contratações temporárias de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 desta Constituição. E a linha D, as reposições de temporários para a prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares. Inciso 5º, realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4º deste caput. Inciso 6º, criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros de poder do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal. Inciso 7º, criação de despesa obrigatória. Inciso 8º, adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 4º do caput do artigo 7º desta Constituição. Inciso 9º, criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Inciso 10. Concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Parágrafo 1º. Apurado que a despesa corrente supera 85% da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Parágrafo 2º.
O ato de que trata o parágrafo 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando, inciso 1º, rejeitado pelo Poder Legislativo. Inciso 2º, transcorrido o prazo de 180 dias sem que se ultime a sua apreciação ou, inciso 3º, apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Parágrafo 4º. A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente. Parágrafo 5º. As disposições de que trata este artigo, inciso 1º, não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Inciso 2º, não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas. Parágrafo 6º. Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada, inciso 1º, a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias ao ente envolvido. Inciso 2º, a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 167-B. Durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República, a União deve adotar regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para atender às necessidades dele decorrentes, somente naquilo em que a urgência for incompatível com o regime regular nos termos definidos nos artigos 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição. Artigo 167-C. Com o propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e de seus efeitos sociais e econômicos no seu período de duração, o Poder Executivo Federal pode adotar processos simplificados de contratação de pessoal em caráter temporário e emergencial e de obras, serviços e compras que assegurem, quando possível, competição e igualdade de condições a todos os concorrentes, dispensada a observância do parágrafo 1º do artigo 169, na contratação de que trata o inciso 9º do caput do artigo 37 desta Constituição, limitada a dispensa às situações de que trata o referido inciso, sem prejuízo do controle dos órgãos competentes. Artigo 167-D.
As proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, desde que não impliquem despesa obrigatória de caráter continuado, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra a renúncia de receita. Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167b, não se aplica o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 desta Constituição. Artigo 167e. Fica dispensada, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública de âmbito nacional, a observância do inciso 3º do caput do artigo 167 desta Constituição. Artigo 167-F. Durante a vigência da calamidade pública de âmbito nacional de que trata o artigo 167b desta Constituição, inciso 1º, são dispensados, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública, os limites, as condições e demais restrições aplicáveis à União para a contratação de operações de crédito, bem como sua verificação. E inciso 2º, o superávit financeiro apurado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior ao reconhecimento pode ser destinado à cobertura de despesas oriundas das medidas de combate à calamidade pública de âmbito nacional e ao pagamento da dívida pública. Parágrafo 1º. Lei complementar pode definir outras suspensões, dispensas e afastamentos aplicáveis durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 2º do caput deste artigo não se aplica às fontes de recursos. Inciso 1º, decorrentes de repartição de receitas a estados, ao Distrito Federal e a municípios. Inciso 2º, decorrentes das vinculações estabelecidas pelos artigos 195, 198, 201, 212, 212-A e 239 desta Constituição. Inciso 3º, destinadas ao registro de receitas oriundas da arrecadação de doações ou de empréstimos compulsórios, de transferências recebidas para o atendimento de finalidades determinadas ou das receitas de capital de produto de operações de financiamento celebradas com finalidades contratualmente determinadas. Artigo 167-G. Na hipótese de que trata o artigo 167-B, aplicam-se à União, até o término da calamidade pública, as vedações previstas no artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 1º. Na hipótese de medidas de combate à calamidade pública cuja vigência e efeitos não ultrapassem a sua duração, não se aplicam as vedações referidas nos incisos 2, 4, 7º, 9º e 10º do caput do artigo 167-A desta Constituição. Parágrafo 2º.
Na hipótese de que trata o artigo 167b, não se aplica a linha C do inciso 1º do caput do artigo 159 desta Constituição, devendo a transferência a que se refere aquele dispositivo ser efetuada nos mesmos montantes transferidos no exercício anterior à decretação da calamidade. Parágrafo 3º. É facultada aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a aplicação das vedações referidas no caput, nos termos deste artigo, e, até que as tenham adotado na integralidade, estarão submetidos às restrições do parágrafo 6º do artigo 167-A desta Constituição, enquanto perdurarem seus efeitos para a União. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregue até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Parágrafo 1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. Parágrafo 2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao Caixa Único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte. Artigo 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, inciso 1º, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Inciso 2º, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências. Inciso 1º. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. Inciso 2º. Exoneração dos servidores não estáveis. Parágrafo 4º.
Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a 1 mês de remuneração por ano de serviço. Parágrafo 6º. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Parágrafo 7º. Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do disposto no parágrafo 4º.